Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Educação Física. Lembro a todos que hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente já estava comentando na última aula, como também já iremos iniciar com o conteúdo de vocês, certo? Antes de tudo começar, eu tenho que passar algumas informações que eu acho que é de grande importância. A primeira percebe-se que só temos 100 pessoas na sala, né? Infelizmente o nosso acesso ao Google Meet ele é limitado a 100 pessoas por ser uma versão gratuita. Então a escola já está trabalhando para ver a melhor forma de adquirir o corporativo, onde vai conseguir comportar todos vocês, né? Todas as turmas de primeiras séries. Outra informação, a lista de chamada. A lista de chamada ela só vai ser disponibilizada no final da aula, certo? Então, próximo de acabar a aula, eu vou disponibilizar a lista de frequência no chat. Aí me perguntaram ainda há pouco, professor, você vai dividir a aula em 2 turmas? Aí, a minha resposta é não. Por quê? O que eu estou fazendo? Eu estou dando aula para vocês, ao mesmo tempo eu estou gravando esta aula. E por esse motivo, a gente vai conseguir dar oportunidade a todos assistirem a mesma aula, certo? Com a mesma quantidade de tempo, e assim a gente não vai perder tempo, digamos assim. Então, essa aula está sendo gravada. No final de hoje, eu já posto ela no meu canal no YouTube, já passo o link para o grupo dos líderes que eu já tenho. Já fiz um grupo com os líderes de cada sala de vocês. E eles ficam encarregados de colocar no grupo, e aquelas pessoas que não assistiram essa aula ao vivo, eles vão assistir lá no YouTube, certo? Aí, professor, e como é que eu vou saber que o senhor sabe que eu assisti? Pronto, vocês vão fazer o seguinte, nos comentários do vídeo vocês vão colocar o nome completo, a série e a turma. Aí eu vou saber que você assistiu. É importante assistir porque, como eu falei, já vamos iniciar o conteúdo de vocês a partir desta aula. Então eu vou só apenas revisar o que a gente começou a ver na outra aula que não concluímos, e já em seguida eu já inicio o conteúdo, certo? Então, quem não está na sala aqui assistindo comigo não vai perder nada, porque vai ser gravado, vou postar no canal, no YouTube, e ela pode assistir tranquilamente, certo? Outra coisa, aconteceram aí uns imprevistos, eu não sei se foi com alguma turma de vocês, ou se foi em outras séries, em que os alunos estão usando o chat para conversas paralelas. É importante destacar que o chat é apenas para conversas que dizem respeito à aula e não conversas paralelas. Na outra aula que a gente teve na semana passada, eu observei que aí estavam marcando jogo de bola, falando sobre videogame. Então assim, por orientação da escola, nós professores temos total autonomia de remover qualquer aluno da sala, desde que ele não demonstre interesse em permanecer, né? Então o chat, a partir de então, não sei se vocês já foram orientados, é apenas para interação com a aula, dúvidas, perguntas, alguma coisa que seja relacionado ao conteúdo que nós estamos abordando, certo? Ou à disciplina. E pronto, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper. Se falar no chat eu não vi porque eu estou exibindo tela cheia, podem abrir o áudio e perguntar ou parar a aula, certo? Importante também que todos, durante o tempo em que eu estiver explicando, permaneçam com a câmera e o áudio desligado, para que a gente não tenha problema com oscilação de velocidade, para que chegue aí legalzinho o conteúdo e o sinal, né, da internet não fique oscilando, ok? Então, para não perdermos mais tempo, a gente vai começar agora a dar continuidade ao que a gente estava vendo semana passada. Assim que eu concluir, a gente já inicia o conteúdo de vocês. Até aqui alguma dúvida? Não. Só dívida, né? Então vou lá. Estão conseguindo visualizar os slides? Sim, professor. Sim. Pronto. Então só um momento. Então só para relembrar, nossas aulas acontecerão, a princípio, todas as segundas de 8h40 às 9h30, por esse link aí do Google Meet, certo?
futuramente, quando a escola adquirir o e-mail corporativo do Google Meet, possa ser que esses links mudem, né? Já que eles vão comportar mais pessoas. E também foi passado para vocês que a nossa realização e envio de atividades ou avaliações, elas vão ser utilizadas nesses 3 tipos de situações: e-mail, Sigeduc e WhatsApp. Ah, professor, mas eu não sei utilizar o e-mail, eu não sei, nunca fiz, não sei. Então pronto, a gente vai aprender isso aqui rapidamente para poder iniciarmos a aula, certo? Esse e-mail que está na parte de baixo aí é fprmatutino@gmail.com. Vai ser o e-mail pelo qual a gente vai interagir, a gente vai fazer envio de atividades, vai tirar dúvidas. Então é importante que vocês notem esse e-mail no caderno de vocês ou em algum lugar que for de fácil acesso, e não esqueçam, porque como eu falei, ele vai ser a ferramenta mais utilizada para que a gente consiga ter essa interação, tanto de envio quanto de avaliações ou dúvidas, certo? Então, primeiro passo a se encaminhar o e-mail, aquelas pessoas que não sabem. Acredito que todos devam saber, mas é sempre bom... Professor? Oi? Professor, a tela tá piscando. Só um momento. Ela tá piscando. Pronto, resolveu. No meu resolveu aqui. Parou já. Parou? Parou. Só um momento. Professor, Oi. o senhor não vai usar o Google Classroom, aquele aplicativo lá do Google, não? Não. Vai ser só pelo e-mail? Isso, a gente vai fazer envio de atividades por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou Sigeduc, né? A gente vai estar fazendo aí, eu vou colocar aqui, pontuando algumas partes do Sigeduc onde vocês vão ter acesso, e por onde vocês podem realizar o envio da atividade, responder lá mesmo, ou vocês podem ter a opção de também me encaminhar por e-mail ou WhatsApp, certo? Só um instante. Tá piscando de novo. Continua piscando. Agora parou. Voltou. Então, mas dá para vocês acompanhar ele mesmo piscando? Dá. Então aí, vocês estão vendo a parte do envio do e-mail já? Sim. Pronto. Então o primeiro passo a fazer é fazer um login. Professor, o que é login? Você vai criar um login, por exemplo, o seu nome e uma senha para ter acesso a qualquer e-mail. Seja Outlook, seja Hotmail, seja Gmail, qualquer e-mail, certo? Então, quando abrir a parte do e-mail, né, na página inicial, a gente vai ter a primeira tela, que vai ser a tela em que vai ter todos os seus e-mails, e também vai ter a parte em que você vai clicar para enviar uma nova mensagem, né? Então, nessa parte aí que está um quadradinho vermelho, se você estiver usando o Outlook, você vai clicar aqui, ó, nova mensagem. Quando você clicar aqui, você vai ser direcionado para enviar um e-mail, que é essa tela que já está aqui, ó. Vai ter essa opção que é para quem você vai encaminhar. Vai ter o assunto pelo qual você vai dizer que tipo de e-mail é esse. Por exemplo, atividade de educação física é um assunto, certo? Então, esse seria o segundo passo. Você vai clicar em nova mensagem, vai abrir esta tela. Nesta tela aqui é onde eu vou começar a fazer os procedimentos de envio do e-mail, certo? Vamos para o terceiro passo. No terceiro passo é o preenchimento do destinatário e o assunto. Professor, o que é destinatário? É para quem você vai encaminhar o e-mail, né? Onde está circulado de verde aqui, ó, é o destinatário. Então você vai colocar o e-mail de quem você quer enviar
aquele e-mail seu, né? Então eu utilizei o e-mail que a gente vai usar para as nossas aulas. É fprmatutino@gmail.com. Então eu quero encaminhar um e-mail para esse e-mail da educação física, do PR. Então eu vou colocar o e-mail aqui, ó, em para. Então eu vou enviar o meu e-mail para esse e-mail aqui. E o assunto, professor, eu vou colocar o quê? Então vamos imaginar, só um momento. Vamos imaginar aqui que eu fiz uma atividade com vocês e estou esperando o envio por e-mail. Então vocês vão colocar no assunto atividade sobre, aí o conteúdo, aí vocês vão colocar. Por exemplo, se for História da Educação Física, então o assunto seria atividade sobre o conteúdo História da Educação Física. Então, aqui a gente tem como entender que para é o e-mail para quem eu vou encaminhar e o assunto é o assunto pelo qual você está encaminhando aquele e-mail, certo? Até aqui tudo bem? Professor, a tela tá piscando de novo. Mas mesmo piscando, vocês conseguem ver? Sim. Pronto. Então até aqui alguma dúvida? Então vamos seguindo. Já Não. Pronto. O quarto passo é anexar o documento, ou seja, se eu vou mandar um e-mail para alguém de uma atividade, então eu tenho que anexar. É como se eu fosse lá e colocasse a minha atividade dentro do e-mail para enviar para o professor. Então, já coloquei o destinatário, já coloquei o assunto. Aí eu tenho duas formas de anexar essa atividade. Ou eu vou aqui, ó, nesse círculozinho verde em anexar, ou venho aqui embaixo, ó, onde tem um clipezinho também, tá circulado de verde, ou aqui também que é anexar. Quando eu clicar nessas duas situações, vai me aparecer isso aí, ó. Navegar neste computador, procurar locais de nuvem ou carregar e compartilhar. O mais propício a fazer é isso aqui, ó, navegar no computador, ou seja, procurar o seu documento dentro do seu computador. Então, você vai clicar aqui, navegar neste computador, e daí você vai encontrar a sua atividade e vai inseri-la no e-mail, certo? Depois de feito isso, né, eu já coloquei para quem eu queria, já coloquei o assunto, já anexei no e-mail a minha atividade e para finalizar aqui, ó, no corpo do e-mail, o corpo é onde a gente chama, tem essa caixa aqui, ó, bem grande. A gente vai colocar o nosso nome completo, a série e a turma pela qual eu estou me referindo, certo? Então, depois que eu fiz tudo isso, só clicar aqui, ó, enviar, e a atividade foi encaminhada. É importante lembrar que às vezes a gente faz todo o procedimento, mas esquece de anexar. Então, quantas vezes eu já recebi atividades dos alunos em que só vinha o e-mail e não vinha nada anexado. Então é importante sempre a gente seguir esse passo a passo, porque daí a gente vai conseguir realizar o e-mail, o envio do e-mail e não vai ter problema nenhum. Mas não se preocupe, que caso isso aconteça, eu sempre dou um feedback, né? Eu respondo, ó, tá faltando você anexar a atividade. Ou então sempre eu dou recebido quando eu recebo alguma atividade, certo? Então, referente ao e-mail seria só isso aí, certo? Agora eu vou explicar para vocês como iremos trabalhar no Sigeduc. Acredito que com todas as disciplinas. Então, primeiro passo. A gente vai acessar esse site aqui, ó, www.sigeduc.rn.gov.br. Porém, é meu primeiro acesso, professor. Não tenho como entrar no programa do governo se eu não tenho login, não tenho senha. Então, o que acontece? A gente vai clicar aqui, ó, onde está esse quadrinho vermelho. Sigeduc, acesso Sigeduc. Então, clique aqui. Quando eu clicar aqui, aí eu vou ser direcionado para essa página aqui, ó. Lembrando, como vocês estão vindo agora de outra unidade escolar, possivelmente não seria o Sigeduc, então vocês não têm cadastro ainda, né? Estou imaginando isso. Então, o que é que vai acontecer? Quando chegarem nessa tela aqui, vocês vão clicar onde está aqui o quadrinho vermelho, ó. Caso ainda não possua cadastro no Sigeduc, clique no link abaixo. Então, vocês vão clicar aqui. Clicando aqui,
a gente vai ser direcionado para uma nova página, né? Deixa eu ver se passa aqui. Pronto. Aqui é onde você vai criar o seu login e a sua senha, né? Então, primeira coisa que vai fazer, você vai colocar a sua matrícula, que vocês vão ter acesso, o número da sua matrícula, vai colocar o CPF, o seu RG, o seu nome completo, data de nascimento, o seu e-mail. Aí pronto, aí chegamos na parte em que você vai criar o seu login. Imaginamos que meu nome é José Franklin Santos Silva. Eu quero fazer meu login José Franklin, então bote José Franklin só, tudo junto. E daí eu vou criar uma senha. A senha também é por sua conta. Então, criei o login, criei a senha e na última parte eu vou confirmar essa senha para que não tenha erro e eu confirme realmente que aquela senha foi a que eu criei, né? Não ter diferença entre nenhum caractere. Feito isso, aí eu vou e clico aqui, ó, cadastrar. Depois que eu coloquei todos os dados e cliquei em cadastrar, aí sim, eu já sou um usuário do Cigeduc. Então o que é que vai acontecer? Próximo passo, fazer o login. Então o usuário que eu criei agora lá no passo anterior, eu vou colocar aqui. E a senha também que eu criei eu vou colocar aqui. Depois que eu fizer isso, clico aqui, ó, entrar no sistema. Quando eu entrar no sistema, eu vou ter acesso a essa página aí. Lembrando a todos que esses slides vão ser disponibilizados, então não se preocupem de estar tirando fotos, essas coisas, mas para vocês irem entendendo. Então eu vou ter acesso a essa parte aqui, né? Isso aqui é a visão de estudante que vocês vão ter quando acessarem o Cigeduc. Então, primeira partezinha que vocês vão ver é aqui, ó, estudante, né? Então, quando eu clicar aqui em estudante, eu vou já ter algumas situações que eu vou poder ter acesso. Por exemplo, eu posso ver notas, os professores vão lançar notas no sistema e vocês vão ter acesso. Eu posso ver materiais, eu posso ver atividades, então vão ter um monte de abas que vocês vão ter acesso. Então, primeira coisa, se eu clicar em ver notas, aí vai aparecer aqui um boletim com todas as disciplinas e as notas que vocês têm em cada disciplina. E é algo instantâneo, digamos assim. Por exemplo, se eu lancei a nota de vocês agora, no mesmo instante vocês já podem ter acesso acessando essa aba ver notas, que vocês já vão ver minha nota que foi publicada há poucos segundos atrás. Então, isso aqui já é uma facilidade para vocês terem acesso como anda a questão de notas de vocês, certo? Outra coisa, na aba materiais, o que é que eu vou encontrar aqui, professor? Aqui eu vou ter acesso a conteúdo ou alguma página da web que eu colocar para vocês como uma atividade ou uma leitura complementar. Vai também ter referências, tipo algum livro que eu indicar que seria legal de estar associando ao conteúdo. E como também alguns vídeos que eu posso publicar para vocês verem. Então, por exemplo, imaginamos que hoje a gente está vendo a aula sobre a história da educação física. E daí eu coloquei uma página da web como um conteúdo complementar e eu digo a vocês, ó, vão lá no Cigeduc, na aba materiais, lá vai ter um link de uma atividade complementar ao assunto que a gente está vendo. Então vocês vão direto aqui, ó, na aba materiais, e aí eu vou ter acesso a esses três tipos de subabas, digamos assim: conteúdo e página da web, referências e vídeos. Então, ó, por exemplo, aqui é um print de uma página de uma turma minha de anos anteriores. Então, conteúdo página web, o que é que eu posso encontrar? Então, ó, por exemplo, composição corporal e IMC. Se eu quiser ver o que está aqui, eu vou clicar aqui, ó, nessa lupinha, que onde está até aqui a legenda, ó, a lupa quer dizer visualizar. Então, isso que está falando sobre composição corporal e IMC, eu posso verificar clicando nessa lupa, certo? Então, seria uma opção da gente também ter mais acesso a mais conteúdo. E isso na parte de conteúdos e página web. Questão de referência, como eu falei, pode ser que eu indique algum livro, alguma atividade complementar, então eu vou apenas dar referências. O nome do livro é tal,
você pode encontrar em tal lugar, por exemplo. Então, são referências ou autores importantes da educação física. Então, eles vão estar nessa aba de referências aqui. E os vídeos, é como eu falei, eu posso colocar um URL aqui, né, um link, ou anexar o próprio vídeo aqui para vocês assistirem. Então, tudo isso aqui a gente vai encontrar nessa aba materiais, certo? Até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida? No. Eu. No. Vocês já tinham tido acesso ao Cigeduc dessa forma ou não? Não. Eu não. Certo. Então vamos seguir. Agora a gente vai entrar agora na aba atividades, que é onde a gente vai mais utilizar, certo? Nessa aba atividades aqui, a gente vai ter acesso a 3 subabas: enquetes, tarefas e questionários, certo? Essas enquetes podem ser tipo alguma pesquisa que eu peço para vocês fazerem, lá vocês vão responder. As tarefas, que geralmente vão ser as avaliações ou até mesmo atividades. Lembrando que quando a gente faz algum tipo de atividade no Cigeduc, a gente, professor, especifica um dia que aquela atividade vai ficar disponível e o último dia que ela vai estar disponível. Ou seja, se eu marquei com vocês uma atividade começando hoje, 26, e finalizando dia 30, então aquela atividade só vai estar disponível no Cigeduc até o dia 30. Quando for dia 31 ou dia 1º, o Cigeduc ele já retira da possibilidade de vocês verem ou fazerem, porque é um prazo, né? A gente estipula um prazo para a realização da atividade. É igual a pedir para vocês entregarem uma atividade numa data certa. Se vocês não entregarem ou não fizerem naquele período, o Cigeduc ele vai retirar, né, daquela questão de visualização, e vocês não terão como fazer, certo? Então, nessa parte de atividades a gente vai ter isso aí. Vai ter acesso a enquetes, tarefas e questionários. Enquetes, como eu já expliquei, eu posso, sei lá, fazer uma enquete aqui perguntando como foi a minha primeira aula com vocês. Então eu vou fazer algumas perguntas objetivas e nessa enquete vocês vão apenas responder questões objetivas, de marcar sim, não, foi legal, foi ruim, podia melhorar. Então isso aqui poderia ser uma enquete, certo? Tarefas, pronto. As tarefas é como eu falei, eu acho que vai ser a subaba que a gente vai mais utilizar. Possa ser que seja uma avaliação do bimestre, ou possa ser uma atividade referente ao conteúdo que nós estamos vendo atualmente. Então o que é que vai acontecer? Quando vocês clicarem em tarefa, vocês vão ver essa tela, né? Por exemplo, essa primeira atividade aqui, ó, primeiros socorros e prevenção de acidentes aplicados ao nosso dia a dia. Essa atividade eu passei dia 21 de agosto de 2020, começando às 10 horas da manhã e encerrando dia 28 de agosto de 2020, encerrando às 23h59. Então, o aluno ele teria esse prazo aqui para realizar a atividade. O que é que ele pode fazer? Baixar a atividade por computador dele, aí ele vai responder a atividade e quando ele for para enviar, ele vem aqui, ó, tem um livrinho com uma setinha que é a opção de enviar a atividade. Ele vai clicar aqui, anexar a atividade que ele fez, pronto, já enviou sua atividade e já está tudo certo em termos de que ele realizou e cumpriu aquela tarefa que foi dada a ele, ok? Quando o professor realizar a correção, vai aparecer isso aqui, ó, tarefa corrigida para ele. Então, todas as vezes que eu passar uma atividade ou uma avaliação, ela vai estar nessa aba aqui. Vocês vão ver o período que vai estar para realizar a atividade. Feito isso, vai baixar a atividade onde vocês estiverem, no celular ou no computador. Realizam e depois inserem ela de volta aqui, respondida, e envia para o professor. Então, isso aqui é a aba que a gente, digamos, vai mais utilizar. Questionário. Pode ser feito também só uma atividade só com questões objetivas de marcar. Pode-se fazer um questionário, por exemplo, anexar aqui, por exemplo, um questionário de revisão do conteúdo. Então, poderia ser colocado aqui para vocês fazerem e estudarem ao mesmo tempo para as avaliações. Ok? Então, os passos mais importantes para o Cigeduc nesse momento seriam esses para vocês, certo? Como eu já mencionei, eu já tenho um grupo de WhatsApp. Eu já consegui o contato com a coordenação da escola do representante de cada sala. Então,
eu já estou tendo contato com eles, então, tipo, passando informações, posso mandar atividades por lá também, porque fica mais fácil chegar até vocês, porque eles vão ficar encarregados de mandar essas atividades, esses informes para o grupo respectivo de cada sala, certo? Esse número que está aparecendo aí na tela é o meu WhatsApp pessoal, então vocês podem também entrar em contato comigo quando surgir alguma dúvida, quando quiserem encaminhar uma atividade, quando quiserem pedir alguma informação. Então, esse é o número que está disponível para que vocês tenham esse acesso diretamente à minha pessoa. Outra coisa, o do e-mail eu já falei, né, que vocês têm que notar aí, que vai ser esse e-mail que a gente vai utilizar. Esse que está em vermelho. Respeitar o prazo dado em termos de atividade. Por exemplo, se eu peço para entregar uma atividade até hoje, dia 26, mas tiveram alunos que me entregaram dia 27 em diante, eu vou receber, porém essa atividade ela vai ter um valor menor do que comparada a quem entregou dentro do prazo, certo? Porque eu não acho coerente corrigir da mesma pontuação de uma pessoa que entregou dentro do prazo. Então aqueles que forem retardatários, entregarem após o prazo, aí eu vou ter que corrigir, mas eu vou corrigir com uma quantidade e um peso menor. Mas não deixarei de aceitar, que fique bem claro, certo? Sempre que vocês forem mandar atividades, seja por e-mail ou WhatsApp, não esqueçam de informar o seu nome completo, a sua série e a sua turma. Por quê, professor? Vamos imaginar que eu tive uma série no ano passado que tinha 3 Maria Luísa. Aí se ela colocar só Maria Luísa, eu não teria como saber quem é quem. Então, é importante que vocês coloquem o nome completo, a série e a turma, para que não haja nenhum tipo de conflito de informação e acabe eu não corrigindo algo pensando que é de uma pessoa, mas é de outra, ok? Bem, sobre a última aula da gente, encerra aqui. Agora a gente vai começar a falar sobre o conteúdo atual, né? A gente vai dar início, como eu já tinha mencionado. Sobre esses slides que eu passei agora, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão? Não. Não. Deu para entender um pouco? Thales, por Sim. favor, desliga a câmera. Pronto, eu vou disponibilizar também esses slides para o grupo dos líderes. Ele vai encaminhar para a turma de vocês e daí vocês ficam mais... tem mais acesso para entender direitinho quando começarem a mexer no CGEDUC ou para encaminhar e-mail, certo? Agora vamos começar a nossa aula de hoje. Só um instante. Estão conseguindo ver os slides que eu coloquei agora? Sim. História da educação física, não é isso? Sim. Pronto. Nosso conteúdo ele vai iniciar aqui, certo? A gente vai primeiramente, antes de tudo, a gente relembrar um pouco de como surgiu essa educação física, seja no âmbito geral ou até mesmo no âmbito do Brasil. A gente vai ver essas duas situações. Não sei se vocês já tiveram ciência disso enquanto estudaram no ensino fundamental anos finais, mas é importante que a gente saiba um pouco dessa história para que a gente possa dar continuidade aos assuntos que virão pela frente, certo? Então, a história da educação física vai ser um período em que ele vai, digamos assim, ser um marco na pré-história. O slide passou para vocês aí ou está na primeira página ainda? A primeira página. Só um instante. Passou agora. Pronto. Então, esse período ele que se convencionou na pré-história, ele evidenciou que todas as atividades humanas elas dependiam do movimento, ou seja, naquele período os homens das cavernas, então
já se existia a necessidade de que o movimento ele era capaz de me fazer passar por várias situações, tipo se alimentar, fugir do predador, caçar. Então tudo isso era feito através de movimento, só que obviamente pela questão dos homens das cavernas ainda não terem uma, digamos assim, uma inteligência avançada para entender isso. Isso aí foi sendo entendido de acordo com os estudiosos e com o decorrer do tempo. Então, ao analisar a cultura primitiva em qualquer das suas dimensões, a gente vê que naquela época os homens das cavernas eles dependiam muito da sua força, né, da sua velocidade, resistência para sobreviver. Então, eles realizavam longas caminhadas e durante o seu percurso eles lutavam, corriam, saltavam. Oi? Tá piscando. Oi? Tá piscando. Mas vocês conseguem visualizar mesmo piscando? Conseguem? Sim, tá dando pra acompanhar. Tá dando. Eu acho que é porque eu tô com um programa gravando a aula, ele tá dando essa pequena interferência. Então, continuando. Então, eles realizavam essas longas caminhadas e durante o seu percurso aparecia o quê? Lutas para eles. Eles corriam, saltavam, nadavam, arremessavam objetos, né? E naquele momento, a caça e a pesca para eles era a atividade base da economia, né? Então, eles viviam praticamente daquilo. Então, uma das atividades físicas mais significativas foi a dança, né? Através dela, eles conseguiam exibir suas qualidades físicas, eles expressavam os seus sentimentos, seja num caráter de ritual, né? Porque tudo naquele momento era feito através de ritual, seja para demonstrar alegria, tristeza, seja um nascimento, um funeral, um casamento, admirar a lua. Então tudo isso era feito através da dança e em rituais, né? É também importante destacar que o jogo ele foi uma das atividades sociais de maior relevância, né? Eles percebiam que esse jogo ele trazia a questão da sociabilidade. Então era uma coisa muito significativa para eles, estar todo mundo junto, né? Então era uma questão relevante. O salto em altura, né? Ele simbolizava o crescimento das raízes, né? A corrida lembrava a questão daquela parte de ondeamento das espigas. A gente vê temos como analogia uma espiga de milho, e entre um caroço e outro tem aquela questão de ondear, de onda, né? Termina um caroço, vai para outro. Então isso daí eles lembravam a questão da corrida. E a velocidade também ela era valorizada como essência da juventude. Eles acreditavam que quem era jovem tinha essa capacidade de velocidade comparada às pessoas mais velhas, ou seja, para eles, quanto mais jovem, mais veloz seria aquela pessoa, né? Tudo isso aí a gente está se remetendo à época pré-histórica, certo? Chegando já nos povos daquele momento, daquela época, a gente chega na China, né? Eles parecem ter sido os primeiros a racionalizar o movimento humano, ou seja, foram os primeiros a parar para pensar que tudo que era feito naquele momento era uma coisa chamada movimento, e eram os humanos quem realizavam. Então, eles emprestavam ainda um forte conteúdo médico, né, com o sistema de ginástica terapêutica, né? Eles investiam muito na questão de saúde, acreditava que a ginástica terapêutica era algo que poderia curá-los de muitas enfermidades daquele tempo. Eles foram hábeis caçadores, isso os chineses, né, que a gente está se referindo. Lutadores, nadadores, praticantes de esgrimas, hipismo, e um esporte que hoje a gente chama de futebol, naquela época se chamava Tsushu, que é essa que está em destaque em vermelho aí, Tsuchu, Tsushu. Então, lá na China, esse esporte que conhecemos como futebol, nessa época era chamado de Tsushu. Chegando no país da Índia, a gente percebe que eles eram reconhecidos como uma nação que conseguiu atingir o maior grau de elevação espiritual de toda a humanidade. Por quê?
foram eles que desenvolveram a yoga, né, que a gente conhece hoje. Então, não se tratava apenas de um corpo físico, mas eles se preocupavam também com o intelectual, com o emocional, e aí eles objetivavam a identificação da essência divina e a purificação do corpo, ou seja, eles acreditavam que através da prática da yoga, as pessoas elas tinham uma essência divina, né? Eles se identificavam com os deuses e aí acontecia a purificação do corpo, porque isso aí não se tratava apenas de uma questão física, mas envolvia tanto a questão intelectual como também a emocional, certo? Chegamos agora então no Egito, certo? No Egito, eles exercitavam os seus guerreiros com treinamentos muito rigorosos. Todos eles voltados para a questão do exército, né? Eles acreditavam que para defenderem o seu território, eles deveriam ter um exército forte, e para isso, o treinamento que eles faziam era muito rigoroso. Quanto mais forte aquele egípcio fosse, ele demonstrava ser, digamos assim, o comandante de uma determinada tropa. Então, as práticas mais comuns esportivas no Egito naquele momento era luta, natação, remo, atletismo, certo? E na Grécia tinha um mérito de não separar a questão intelectual do físico, né? Eles tinham isso, que não era possível separar a questão física da intelectual. Eles achavam que os dois deveriam estar sempre juntos, né? Tipo unidos. E foi na Grécia também que surgiram os Jogos Olímpicos. Lembrando que, como foi na Grécia que surgiu os Jogos Olímpicos, estamos prestes a entrar em uma nova era olímpica. A gente vai estar tendo aí daqui 90 dias, digamos assim, mais ou menos, a início de uma nova Olimpíada. Possivelmente pode ser que seja um dos nossos conteúdos, né? Pegando esse gancho aí dessa história da educação física, mas a gente veria isso mais na frente. Na Inglaterra, que era o mundo ocidental, destacava-se pelo uma mentalidade esportiva, né? Eles gostavam muito de investir no esporte, porém em esportes que eram modalidades coletivas. Diferentemente dos gregos, né? Porque os gregos eles se consagravam com esportes individuais, como por exemplo o investimento no atletismo, né? Era como se fosse uma honra para eles investir num treinamento de atletismo, visando um desenvolvimento individual. Já na Inglaterra não, eles preferiam investir em modalidades coletivas, como era o caso desse jogo com bola, que é o chamado rugby, né? Então isso aí acontecia na Inglaterra. No Renascimento, a educação física ela volta a ser desfrutada apenas pela minoria, ou seja, só quem tinha o poder. Até então, até na questão da Grécia e Inglaterra, todos tinham acesso. Só que quando a gente chega na parte do Renascimento, a parte da história que é o Renascimento, essa educação física ela fica mais restrita e só podia praticar aqueles que tinham poder, ou seja, a burguesia que estava no poder, a corte ou somente aqueles que já estavam no ensino superior, né? Então, somente esses tipos de pessoas é quem tinha esse acesso à educação física. Então, nesse momento, alguns pensadores, como é o caso do pintor Da Vinci, naquele momento ele escrevia estudos sobre movimentos e articulações. Então, já existia um olhar voltado diferente para essa questão do movimento. Daí pessoas de grande conhecimento da época, como é o caso de Da Vinci, ele começou a estudar sobre isso e começou a escrever sobre movimento e articulações do corpo humano. Aí foi nas últimas décadas do século XVIII e início do século XIX que a educação física ela experimenta um impulso decisivo, né, na questão de sistematização e institucionalização. Ou seja, é como se existisse uma questão mais sistemática e eles criam instituições para, digamos assim, representar, né, a educação física naquele mundo ocidental.
O primeiro programa de educação física, ele tem como a importância a saúde e a educação, né? Ele compreendia saltos, corridas, arremessos e lutas. Dava muita importância ao corpo sobre a mente e o caráter, e a saúde mais do que ao conhecimento. Isso porque era o objetivo básico da educação. Então, nesse período aí que compreendeu do final do século XVIII, início do século XIX, então foi criado esse primeiro programa de educação física, onde era dado como primordial importância a saúde e a educação, certo? E Gutsmuth, ele foi um importante autor da primeira metódica, né? Essa metódica que a gente fala aí de planejar intencionalmente a educação física. Como também ele introduziu o jogo como um meio justificado da educação. Então esse autor aí, né, esse cara bem importante chamado Gutsmuth, ele foi quem introduziu o jogo como um meio utilizado dentro da educação. Eu vou só explicar esse último slide aqui, já está no nosso tempo, e vou disponibilizar o link no chat, certo? A gente para nesse slide e continua na próxima aula. Então, chegamos na Dinamarca, para finalizar a aula de hoje, e nesse país aí, ele torna-se o primeiro país europeu a introduzir a educação física como uma matéria escolar. Então, foi na Dinamarca que a educação física se tornou matéria escolar, né? Ele promoveu também cursos de treinamento para professores, como também editou alguns manuais de instrução de como fazer uma atividade. Então ele ia lá, criava e editava esses manuais. Então Henrik Ling, que é esse sueco aí, ele criou a primeira escola nacional de ginástica, né? Essas fotos que estão aí embaixo, elas fazem referência já à época, né, em que nascia-se a escola de ginástica, onde essa escola de ginástica ela tinha um objetivo, que era desenvolver o corpo através do movimento. Então eles acreditavam que a pessoa que estivesse praticando ginástica, ele ia ter um desenvolvimento do corpo através daquela atividade, certo? Até aqui alguma dúvida? Não. Ok, então vou encerrar nesse slide. Vou disponibilizar agora no chat o link, certo? E daí a gente continua na próxima aula. Só um momento. Pronto, postei agora a lista de frequência, certo? Acessem o chat e por favor repassem para os demais que não conseguiram acessar a aula de hoje, que eu vou colocar agora no YouTube essa aula e fica disponível lá para eles. E lembrem de assistir e no comentário do vídeo escrever o nome completo, a série e a turma. No mais, agradeço a todos pela presença. Espero que tenham gostado, que tenha sido proveitoso e até a próxima aula. Professor? Oi? Está? Você pode deixar o link do YouTube, do vídeo do YouTube? Sim, eu vou postar o vídeo. Assim que eu tiver com o link, assim que fizer o upload, eu já mando para o grupo dos líderes e ele coloca na sala de vocês. Então tá certo, obrigado. Nada. Tchau. Tchau.